Yellowstone, onde o céu e a terra se fundem na névoa geotérmica, onde a vida jamais se curvou. Este não é apenas um parque, é um reino governado pela lei da natureza selvagem. Ao longo de 8,8 quilômetros quadrados, lobos cinzentos espreitam pela neve, ursos pardos guardam silenciosamente as florestas e bisões permanecem firmes contra ventos cortantes, ícones de resiliência. Cada estação traz uma prova. A primavera revive, o verão sustenta, o outono prepara e o inverno testa com sua dureza implacável. Sob a calma, um supervulcão ferve, um lembrete de que este planeta vive e nada é eterno. No documentário animal Yellowstone Selvagem. Yellowstone não funciona por relógios. Vive pelo pulso dos vulcões, pelo movimento dos rebanhos, pelo vai e vem das estações. Estendendo-se por 3 estados, sua vasta extensão é uma arena da vida, onde beleza e perigo coexistem em cada respiração. Sob sua superfície aparentemente tranquila repousa uma força primordial, um supervulcão adormecido. Geysers como o Old Faithful, jorrando água escaldante a 55 metros de altura, não são apenas espetáculos, são a respiração do planeta. Prova viva de que a Terra ainda é quente, ainda está viva e ainda se remodela. Aqui, cada vale, riacho e floresta conta uma história, não apenas de beleza, mas de uma luta incessante pela sobrevivência. Yellowstone é um dos últimos lugares da América onde os grandes animais vivem como seus ancestrais viveram, livres, sem correntes, sem jaulas, sem medo. A cada ano, mais de 4 milhões de pessoas fazem uma peregrinação até aqui, não apenas para fotografar geysers ou cachoeiras, mas para ouvir um som raro no mundo moderno, o chamado da natureza indomada. Em seus olhos há admiração, em cada respiração, um senso de humildade diante de algo maior do que eles mesmos. Yellowstone não é um destino turístico, é uma experiência espiritual, um lembrete de que não somos os senhores deste planeta, mas hóspedes temporários atravessando uma tela pintada há milhões de anos. Hoje, você não vem apenas para observar, vem para testemunhar, com seus olhos, seu toque e seu coração, as maiores histórias da sobrevivência da natureza. Este é Yellowstone, uma verdadeira arena, sem diretor, sem roteiro, apenas instinto, força e resiliência. Lobos cinzentos, mestres táticos, unem-se para perseguir presas pelas planícies nevadas. Uma mãe ursa, imponente e silenciosa, caminha ao entardecer, protegendo seu filhote de um mundo que espreita. E nas vastas planícies cobertas de neve, um jovem bisão dá seus primeiros passos vacilantes em seu primeiro inverno. Cada movimento, uma batalha. O inverno em Yellowstone já não é apenas terra, é uma prova absoluta. Os ventos cortam como facas, as temperaturas despencam a 40 degraus Celsius e a neve pode alcançar mais de 10 metros por ano, soterrando todos os traços de vida. Aqui, o inverno não é apenas frio, é uma sentença pendendo sobre cada criatura. A fome é sua cúmplice. Árvores nuas e gramíneas enterradas sob a neve tornam cada nutriente um luxo. Alces raspam a neve espessa para roer cascas. Bisões usam a cabeça para quebrar o gelo em busca de capim seco. Mas cada empurrão, cada passo, é um gasto precioso de energia que não pode ser reposto.
Nem todos sobrevivem. Algumas espécies, forjadas ao longo de milhares de anos de evolução, não apenas sobrevivem ao inverno, elas o dominam. A lebre americana, pequena mas engenhosa, troca sua pelagem do marrom terroso para o branco da neve. Enquanto a neblina da manhã paira como seda prateada sobre as pradarias de Yellowstone, uma sombra colossal emerge da névoa. O bisão, um símbolo duradouro do oeste selvagem, aparecendo como um espírito que retorna do passado. Cada passo pesado sobre o solo congelado, cada sopro branco de suas enormes narinas, é um mantra da terra, convocando memórias de uma natureza selvagem que um dia cobriu este continente. Milhões de anos atrás, eles vagavam. Hoje, em meio a estradas asfaltadas e aviões, eles ainda caminham silenciosamente, guardiões do pulso primordial da natureza. Um macho adulto de bisão pode ultrapassar 80 metros de altura e pesar até 900 quilos, uma fortaleza viva de músculos e pelagem espessa. Ainda assim, sua sobrevivência não se resume apenas à força física, mas a uma resiliência extraordinária. Sua pelagem cresce em 2 camadas. Uma camada externa grossa para proteger contra chuva e vento, e uma camada interna macia, semelhante à lã, para isolamento térmico. Seus corpos são tão adaptados a climas severos que podem permanecer imóveis em meio a uma nevasca, sem tremer, sem ceder, existindo como uma montanha viva. Mas por trás de sua presença imponente está uma história trágica. No século XIX, trens carregados de armas, caçadas em escala industrial e políticas deliberadas de extermínio quase os exterminaram. De 60 milhões, restaram apenas 23 bisões selvagens em Yellowstone em 1902, um número arrepiante, como o último suspiro de uma civilização selvagem. Em seus olhos profundos e cheios de alma hoje, vemos não apenas a vida, mas também a sombra da extinção. Ainda assim, Yellowstone tornou-se seu santuário de ressurreição. Graças a extraordinários esforços de conservação de cientistas, guardas florestais e comunidades locais, mais de 5 bisões voltaram a vagar por estas terras em 2023. Cada bezerro recém-nascido é um milagre, dando passos hesitantes atrás da mãe pela neve, olhos arregalados de assombro, mas pulsando com vida. Um conto de fadas continuado pelo coração da natureza. O inverno em Yellowstone é implacável. A neve se acumula até 10 metros e as temperaturas podem despencar a 40 degraus. A fraqueza aqui significa morte. Ainda assim, os bisões não recuam. Usando suas enormes cabeças e ombros arqueados como escudos, eles empurram a neve para o lado para descobrir manchas de capim seco, tesouros em meio ao gelo. Isso não é apenas alimentação, é um ritual de sobrevivência, onde o amor materno e a vontade de viver se fundem em força primordial. Uma fêmea de bisão permanece no vento cortante, seus olhos escuros e resolutos cavando na neve dura como pedra para que seu bezerro possa comer. Seu olhar parece dizer: sobrevivi a séculos de massacres e gelo. Você também sobreviverá. É a linguagem da Mãe Terra, falada não em palavras, mas em ação e calor.
O verão transforma Yellowstone em uma vibrante tapeçaria verde. É a estação de acasalamento e a estação dos guerreiros. Machos poderosos se enfrentam em investidas trovejantes, chifres colidindo como relâmpagos pelas planícies. A poeira sobe e rugidos profundos ecoam como tambores ancestrais. Em meio à glória e às feridas, apenas um conquista o direito de acasalar, o mais forte, o mais resistente, digno de transmitir linhagens antigas. Ainda assim, seus maiores inimigos não são seus iguais, mas os caçadores silenciosos do inverno. Lobos cinzentos, com suas táticas astutas de matilha, ursos pardos, com força bruta e garras afiadas como navalhas. Quando o rebanho é atacado, o macho líder avança, sem rosnados, sem medo, erguendo-se como um deus guerreiro entre o predador e os jovens. A vitória não é necessária, apenas tempo suficiente para que os vulneráveis escapem. Os bisões são mais do que animais. São memórias vivas de uma América pré-industrial, símbolos de força, resiliência e do vínculo sagrado entre criatura e terra. Sua existência hoje não é um milagre, mas a prova do que acontece quando a humanidade escolhe curar em vez de destruir. À medida que o crepúsculo cai sobre Yellowstone, o rebanho avança lentamente pelas pradarias, brilhando no pôr do sol flamejante. Em suas formas silenciosas, vemos passado e futuro caminhando juntos como deuses tranquilos. À medida que a noite cobre as grandes florestas de Yellowstone, um uivo rompe a escuridão, longo, frio e ressonante, como um eco da pré-história. Não é apenas som, mas a linguagem da alma selvagem. O chamado do lobo cinzento, um ícone místico das florestas profundas e uma das imagens mais emblemáticas nos documentários de animais. Esse uivo corta a noite como um hino, abrindo um portal para o passado, quando seus ancestrais dominavam o continente, sobrevivendo a eras glaciais, caçando na escuridão e gravando seu nome em cada ecossistema que tocavam. Os ancestrais do lobo cinzento migraram da Eurásia para a América do Norte há mais de 300 anos, mas no início do século XX, sua presença em Yellowstone foi apagada, não por desastre natural, mas pelas mãos humanas. O predador de topo tornou-se inimigo. Não havia mais uivos na noite. Não havia mais olhos observando do mato. A floresta perdeu sua alma. Então chegou 1995. Apenas 14 lobos foram reintroduzidos em Yellowstone. Um pequeno número carregando uma imensa esperança. Foi um ato de expiação, o teste final da natureza para o arrependimento humano. E eles não decepcionaram. Em poucas décadas, quase 100 lobos formaram pequenas alcateias pelos vales, vivendo e se reproduzindo como se nunca tivessem partido. Em seus olhos hoje, há algo além da biologia, um espírito inabalável, uma memória profunda daqueles que guardam o equilíbrio da vida. Os lobos cinzentos são frequentemente retratados como guerreiros frios.
mas a verdade é mais profunda. Eles são a obra-prima da evolução. Medindo entre 66 e 81 centímetros de altura e pesando de 36 a 59 quilos, não são os maiores, mas são mestres da estratégia. Seu olfato pode detectar presas a quase 3 quilômetros de distância. Suas orelhas eretas funcionam como antenas, e sua pelagem dupla desafia o frio. Mas seu status divino vem da inteligência da alcateia. Uma alcateia de lobos é uma sociedade complexa, com hierarquia, regras e papéis. Os filhotes não aprendem por palavras, mas por ação, observação e suas primeiras caçadas. Eles observam os pais, estudam como a alcateia cerca a presa e aprendem a linguagem dos sinais corporais. Cada perseguição não é apenas por alimento. É para herdar uma tradição, para sustentar um ritual ancestral da floresta. O retorno dos lobos não apenas reviveu sua espécie, reviveu Yellowstone. Com os lobos de volta, veados e alces deixaram de superpastar as margens dos rios, permitindo que as árvores voltassem a crescer. Os riachos se limparam. E castores e aves retornaram. Este é o efeito cascata trófica, onde um predador de topo remodela todo um ecossistema. Cada caçada é uma sinfonia tática. Os lobos não avançam como feras solitárias. Eles se coordenam como uma equipe de elite, perseguindo, dispersando, encurralando e levando a presa ao seu ponto mais fraco. Um único erro pode deixar a alcateia faminta por dias. Mesmo quando bem-sucedidos, os ursos pardos, mais fortes e ferozes, podem roubar seu prêmio. Os lobos não revidam, eles recuam, mas à noite uivam novamente, não em arrependimento, mas como um voto de resistência. Somos um e voltaremos. Poucas espécies são tão belas, brutais e poéticas quanto o lobo cinzento. Eles personificam a linha tênue entre vida e morte, ordem e caos. Não caçam por ganância, mas por dever, identidade e um vínculo profundo com esta terra. Quando um uivo ecoar pelo Vale Lamar à meia-noite, lembre-se, não é apenas o grito de um animal, é um chamado do passado, das raízes selvagens às quais a humanidade um dia pertenceu e que talvez devesse aprender a ouvir novamente. Das montanhas que perfuram as nuvens, onde o céu azul infinito se desenrola como uma tapeçaria sem limites, a majestosa silhueta da águia careca desliza, um deus imortal, o mestre absoluto dos céus. A imagem da águia careca carrega um poder mítico, simbolizando autoridade, liberdade e resistência. Suas penas brancas na cabeça formam uma coroa natural. Seus olhos dourados e penetrantes como relâmpagos, capazes de atravessar o ar mais denso para detectar o menor movimento abaixo. A águia careca não é apenas uma ave que voa, ela reina sobre o céu, um emblema de orgulho e divindade, uma deidade inabalável no topo da hierarquia das criaturas vivas. Na grandiosidade de Yellowstone, ninhos imensos de águias repousam sobre árvores antigas com mais de 30 metros de altura, com diâmetros de até 2 metros, palácios reais em meio à vastidão selvagem. Cada ninho não é apenas um lar, mas um centro de comando para seu domínio aéreo. Quando a primeira luz da alvorada atravessa sua envergadura de 2,5 metros, a águia ergue um estandarte de autoridade. Seu grito ressonante, ecoando por vales e riachos, misturando-se ao vento para formar um coro mítico,
um hino eterno da natureza transmitido através dos séculos. Pesando entre 3 e 5 quilos, a águia careca combina força duradoura com graça. Sua visão, 4 a 5 vezes mais aguçada que a humana. Pode avistar um peixe cintilando sob a água a quase 3 quilômetros de distância, mergulhando a velocidades superiores a 160 quilômetros. Suas garras afiadas como navalhas capturam a presa em um instante, a personificação da precisão implacável, uma arte magistral de caça. O primeiro voo de uma jovem águia, hesitante mas impulsionado por um desejo intenso de conquistar o vasto céu, é como um jovem deus em uma busca para dominar os céus. A cada queda e a cada vento feroz, ela amadurece, aprimorando suas habilidades de caça e aprendendo a defender seu território. Elas caçam principalmente salmões e robalos, componentes vitais dos ecossistemas fluviais de Yellowstone. Mas os céus não são seu playground privado. As batalhas aéreas contra águias pescadoras ou corujas das neves são ferozes, dramáticas e artísticas, com garras reluzindo como espadas à luz do sol. Além da força bruta, as águias usam correntes de ar e o vento para superar e dominar. Cada caça é um ritual solene, não apenas uma luta por alimento, mas uma afirmação de seu papel no equilíbrio ecológico. As águias carecas regulam as populações de peixes e aves aquáticas, sustentando a biodiversidade ao redor de seus ninhos. Elas são os deuses do equilíbrio entre céu e terra, a prova viva da interconexão das espécies. Mais do que predadoras, as águias carecas são ícones culturais, personificando força, perseverança e liberdade. Ao observar uma voando acima dos picos, vislumbramos a alma da natureza, inabalável, voltada para frente, pronta para lutar pelo que é sagrado. Em meio à tapeçaria selvagem de Yellowstone, onde pinheiros ancestrais sussurram com o vento de milênios, uma figura imensa emerge na névoa da manhã. O urso pardo norte-americano, um deus guerreiro primordial sobrevivente da Era do Gelo e um símbolo eterno nos documentários de animais. Erguendo-se até 4 metros sobre as patas traseiras e pesando mais de 450 quilos, o urso pardo é um monumento biológico, carregando memórias de dezenas de milhares de anos de evolução, desde a travessia da ponte terrestre congelada de Bering até o estabelecimento no oeste americano. Em 1975, apenas 136 ursos pardos
sobreviveram na região do Grande Yellowstone, um alerta severo da fragilidade da natureza diante da ganância humana. Mas através de uma conservação incansável, eles retornaram. Cada aparição não é apenas uma criatura, mas um símbolo de ressurreição. Numa tarde de verão, uma fêmea de urso pardo conduz seus 3 filhotes por uma encosta. Seus passos pesados e firmes marcam a grama selvagem. Cada pegada uma declaração de sobrevivência em um mundo hostil. Sua pelagem espessa é como uma armadura. Seu olfato mais apurado que o de um cão farejador. Suas garras de 10 centímetros e mandíbulas, capazes de esmagar ossos, uma máquina perfeita da criação. Mas o que torna o urso pardo um deus guerreiro não é apenas a força, é a inteligência e a adaptabilidade. Eles sabem quando lutar, como roubar presas dos lobos, e quando recuar, como ao enfrentar um bisão adulto. Em suas mentes, cada ação surge de instintos lapidados ao longo de gerações. Um ritual de sobrevivência transmitido não em palavras, mas em experiência e intuição primordial. Em novembro, quando o frio invade a floresta, os ursos pardos procuram cavernas ou ocos de árvores, hibernando por meses. Sua frequência cardíaca cai de mais de 80 para apenas 8 batimentos por minuto. Um prodígio biológico, como se o tempo fosse pausado para preservar a vida. No silêncio escuro, uma mãe dá à luz filhotes minúsculos, cegos, pesando menos de 1 quilo, aninhando-se em sua pelagem para buscar calor e leite. É um ritual sagrado. A vida começa no silêncio e na sombra, não na luz nem nos rugidos. Quando a neve derrete, a família emerge. Altos pinheiros exibem marcas de garras, não aleatórias, mas sinais territoriais. Cada arranhão, cada cheiro declara: o deus da floresta voltou. Os ursos pardos não são apenas predadores, são arquitetos ecológicos. Alimentam-se de frutas, raízes, salmões em desova, filhotes de cervos e até carniça. As sementes em suas fezes regeneram florestas. Restos de caçadas alimentam lobos, linces, corvos e necrófagos. Os ursos pardos são o eixo, o fio invisível que conecta os níveis da cadeia alimentar. Eles podem desaparecer na névoa da manhã ou espreitar entre as árvores como sombras. Mas cada pegada na lama, cada olhar através da folhagem nos lembra: a floresta ainda tem uma alma, e seu deus guerreiro mantém silenciosamente o equilíbrio do mundo natural.
das cristas rochosas pelos desfiladeiros silenciosos e florestas de pinheiros enevoadas, uma figura desliza como o vento, o puma, uma sombra mística. Sem rugido, sem bramido, apenas silêncio absoluto. Eles não precisam anunciar sua presença. Sua mera existência desperta os instintos de sobrevivência de cada criatura da floresta. Em Yellowstone, restam menos de 20, um número frágil para um grande símbolo. Ainda assim, sua raridade torna cada momento filmado sagrado, como se a natureza estivesse revelando um segredo. Uma pegada fresca na neve fina ou um galho balançando é suficiente para manter cinegrafistas esperando por semanas. Pesando de 29 a 100 quilos, o puma personifica a precisão enxuta, musculoso e ágil. Seu pelo fulvo se mistura ao terreno rochoso e aos pinheiros secos, tornando-o quase invisível ao anoitecer ou ao amanhecer. Seus horários de caça mais intensos. Cada passo é deliberado. Cada olhar é uma ordem de uma mente fria e calculista analisando cada movimento. Os pumas são mestres da solidão. Sem alcateias, sem líderes, sem chamados, apenas limites. Cada um reivindica territórios que abrangem centenas de quilômetros quadrados, lutando ferozmente se forem invadidos. Para esses caçadores, a solidão não é solidão, é força, liberdade suprema. Como um deus sem trono, eles não precisam de testemunhas para afirmar sua presença. Um jovem puma segue sua mãe por uma encosta rochosa, seus olhos ardendo como fogo ao avistar um veado mula distante. Ele aprende não por palavras, mas pelo silêncio, espreitando, esperando, paciente como pedra. Seu DNA carrega o espírito de um guerreiro. Velocidades de até 80 quilômetros. H, saltos de até 12 metros e garras retráteis como adagas ocultas. Ainda assim, sua taxa de sucesso na caça é de apenas 15 a 25%. Eles falham mais do que conseguem, mas cada abate é cuidadosamente ocultado sob folhas e pedras, às vezes guardado por dias contra necrófagos como ursos pardos ou lobos. Não é apenas um troféu, é sobrevivência para os próximos dias de solidão. Seu impacto vai além do visível. Eles controlam populações de veados, prevenindo o sobrepastoreio e auxiliando na recuperação da vegetação. Mantém os cervos em movimento, reduzindo a propagação de doenças. Os pumas são deuses silenciosos, governando não pela força, mas pelo equilíbrio. Quando a noite cai e os sons se dissolvem na escuridão, seus olhos dourados observam, não para ameaçar, mas para preservar. No caos da natureza, esses caçadores noturnos nos lembram: nem todo Deus precisa de luz para ser visto. Yellowstone não é apenas um reino de deuses trovejantes ou sombras noturnas. É uma sinfonia biológica, onde cada espécie, grande ou pequena, toca uma nota essencial na melodia infinita da vida. Até mesmo os aparentemente comuns são pilares do ecossistema.
Os veados mula, com formas graciosas, grandes orelhas em forma de folha e olhos sempre atentos, são os dançarinos silenciosos da floresta e da pradaria. Pesando de 55 a 135 quilos, eles podem saltar de 1 a 5 metros em um instante. Seu instinto de sobrevivência é entrelaçado em músculos elásticos. Quando pumas espreitam ou lobos cercam, seus saltos não são apenas movimento. São uma arte de fuga, transmitida por milhares de gerações. Nos penhascos íngremes, os carneiros selvagens reinam nos céus rochosos. Pesando até 225 quilos, com chifres curvados que podem pesar dezenas de quilos, eles não são guerreiros da velocidade, mas do orgulho e da coragem. Quando os machos colidem, suas cabeçadas trovejantes ecoam pelos vales, um ritual ancestral pelos direitos de reprodução. Ainda assim, também são jardineiros silenciosos das terras altas, pastando para regular a vegetação e prevenir a erosão. Tanto os veados mula quanto os carneiros selvagens são elos da cadeia alimentar, sustento para lobos, ursos pardos e pumas. Mesmo na morte, eles não desaparecem. Seus restos alimentam linces, corvos e necrófagos, depois se decompõem para nutrir raízes e fazer brotar novas flores silvestres. Na morte, eles despertam nova vida, uma sinfonia de renascimento, e não são apenas os grandes animais. Salmões nadam rio acima para desovar, esquilos da terra cavam tocas sob os campos e pássaros canouros chilreiam nos pinheiros imponentes, cada movimento um elo insubstituível. Yellowstone é uma estrutura intrincada onde cada criatura, de predadores de topo a cupins, tem um papel vital em seu frágil equilíbrio. Não vemos apenas vida, vemos uma filosofia. Nenhuma criatura existe sozinha. Nenhuma ação é sem sentido. Cada chamado, passo e sopro no vento é um verso na grande sinfonia de Yellowstone.
Yellowstone, a joia da coroa da natureza americana, é uma majestosa fortaleza selvagem onde animais, plantas e maravilhas geológicas se misturam em uma sinfonia vibrante. Mas essa fortaleza não é invencível. As mudanças climáticas, os desastres naturais e os impactos humanos ameaçam seu delicado equilíbrio. Para compreender os perigos que Yellowstone enfrenta, precisamos examinar cada fator, desde estatísticas alarmantes até histórias de vidas lutando para sobreviver. Desde 1950, a temperatura média de Yellowstone aumentou em 1,00°C, um acréscimo aparentemente pequeno, mas com consequências profundas. Esse aquecimento perturba os ciclos sazonais, fazendo a neve derreter mais cedo. Campos de neve, antes fontes vitais de água para rios e riachos, agora secam mais rapidamente, reduzindo a disponibilidade de água para plantas e animais. As gramíneas, principal alimento de bisões, cervos e alces, tornam-se escassas em solos ressecados. Os veados mula, que antes migravam por prados exuberantes, agora enfrentam campos pobres em nutrientes, levando à desnutrição e à redução da reprodução. Os salmões, símbolos das águas pristinas de Yellowstone, sofrem intensamente. O aumento da temperatura da água reduz os níveis de oxigênio, dificultando a desova e a sobrevivência. Os jovens salmões, já enfrentando inúmeros desafios, correm risco de extinção local à medida que seus habitats encolhem. Os ursos pardos, ícones de Yellowstone, também são afetados. O aquecimento os obriga a despertar mais cedo da hibernação, mas alimentos naturais como frutas silvestres e peixes estão escassos, forçando-os a percorrer maiores distâncias e aumentando os conflitos com humanos. Essas mudanças perturbam toda a cadeia alimentar. À medida que as gramíneas diminuem, herbívoros como bisões e cervos declinam, reduzindo as presas de lobos e pumas. O ecossistema de Yellowstone, construído sobre um equilíbrio delicado, corre risco de colapso sem proteção imediata. Além das mudanças climáticas, Yellowstone enfrenta desastres naturais imprevisíveis. As históricas enchentes de 2022, causadas por chuvas incomuns e pelo rápido derretimento da neve devido ao aumento das temperaturas, devastaram centenas de quilômetros de trilhas, pontes e habitats animais. Espécies como veados e carneiros selvagens, dependentes de pradarias baixas e margens de rios, perderam habitats cruciais. Filhotes de veados, fracos demais para resistir às águas turbulentas, foram arrastados, enquanto os carneiros selvagens escalaram penhascos mais altos, correndo risco de quedas e de inanição. Os incêndios florestais, embora parte natural do ecossistema de Yellowstone, tornaram-se mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas. Os incêndios de 1988, que queimaram quase 36% do parque, destruíram habitats e reduziram o alimento e o abrigo de muitas espécies. Florestas que antes abrigavam pumas e ursos pardos transformaram-se em paisagens abertas, deixando-os vulneráveis às ameaças humanas. Yellowstone recebe cerca de 4 milhões de visitantes por ano.
Um número impressionante, mas também pesado. A presença humana, intencional ou não, deixa cicatrizes profundas. Turistas muitas vezes se aproximam demais da vida selvagem para tirar fotos, perturbando comportamentos naturais. Bisões, normalmente dóceis mas poderosos, podem se tornar agressivos quando provocados, levando a encontros perigosos. Acidentes de trânsito são um problema sério. De 1980 a 2019, mais de 60% das mortes de ursos pardos no parque foram causadas por colisões com veículos ou caça ilegal. Cada urso perdido é uma perda irreparável, não apenas para o ecossistema, mas também como símbolo da vida selvagem. A caça, embora regulamentada fora dos limites do parque, pressiona espécies como bisões e lobos. Bisões que migram em busca de alimento no inverno muitas vezes são mortos para prevenir a propagação da brucelose ao gado, uma medida controversa que reduz suas populações. Nos olhos de um lobo ferido ou de um urso pardo vagando por estradas movimentadas, vemos a dor de um Deus esquecido. Criaturas que um dia governaram estas terras agora lutando em um mundo humano. Apesar desses desafios, Yellowstone resiste. O parque é um testemunho do poder da conservação quando a humanidade age. A reintrodução dos lobos em 1995, começando com apenas 14 vindos do Canadá, após sua extinção na década de 1920, cresceu para quase 100, provando o sucesso dos programas de reintrodução e proteção. Os lobos equilibram as populações de herbívoros, permitindo que os rios se estabilizem à medida que a vegetação volta a crescer, beneficiando castores e aves aquáticas. Ursos pardos, bisões e águias carecas também se beneficiam da conservação. O Endangered Species Act do EUA foi crucial, impondo rígidas proteções contra a caça e a destruição de habitats. Os ursos pardos, antes à beira da extinção, agora somam cerca de 700 na região do Grande Yellowstone. Os bisões, símbolos do oeste selvagem, são protegidos por meio do manejo dos rebanhos e da prevenção de conflitos. As águias carecas, salvas do colapso causado pelo DDT, prosperam graças à proteção de seus habitats. Reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco desde 1978, Yellowstone é um tesouro global. Cada árvore replantada, cada rio limpo e cada norma aplicada é um ritual em honra de seus deuses selvagens. Cientistas, guardas florestais e voluntários monitoram incansavelmente as espécies, restauram habitats e educam visitantes sobre a importância da conservação, alimentando a esperança de uma harmonia entre humanos e natureza. Yellowstone precisa de mais do que guardiões profissionais. Precisa de todos nós. Cada visitante e amante da natureza pode se juntar a essa grande sinfonia. Respeite Yellowstone, mantendo distância segura da vida selvagem, seguindo as regras do parque e minimizando o impacto ambiental. Não deixe lixo, não alimente os animais e permaneça nas trilhas designadas. Esses pequenos atos, multiplicados por milhões, fazem uma diferença profunda. Compartilhe a história de Yellowstone com amigos, familiares e comunidades. Cada postagem nas redes sociais ou história contada é uma oração pelo seu futuro. Participe de programas de voluntariado. Apoie organizações de conservação e aprenda como proteger as áreas selvagens ao redor do mundo. Yellowstone não é apenas um destino. É um lembrete de nosso dever de preservar este planeta para as futuras gerações.
Yellowstone é mais do que um parque nacional. É uma grande sinfonia onde cada espécie é um músico na orquestra da natureza. Bisões com sua força estoica, lobos com uivos ecoando pelos vales, águias carecas planando nos céus, ursos pardos com passos régios e pumas espreitando nas sombras, todos são deuses guardando esta terra sagrada. Cada um carrega memórias de milhões de anos. Um impulso de sobrevivência e histórias de resiliência em meio às mudanças, de pé no Vale Lamar, ouvindo o vento entre os pinheiros ou observando os olhos límpidos de um bezerro de bisão, você sente o coração de Yellowstone, de vida, renascimento e esperança. Yellowstone ensina que a natureza, quando respeitada e protegida, cura-se e prospera, mas também nos lembra que sua sobrevivência depende de nossas escolhas hoje. Visite Yellowstone, não apenas para testemunhar sua beleza, mas para se juntar à sua epopeia. Compartilhe este documentário animal, curta e inscreva-se em nosso canal e comente o que mais te encanta. Deixe que Yellowstone te inspire a se tornar um guardião de seus deuses selvagens. Yellowstone espera. Entre na grande sinfonia da natureza e deixe sua marca na proteção desta terra sagrada.